Oi, Carol, boa noite. Oiê, Tudo boa bem? noite. Tudo e você? Saúde? Saúde, saúde. Eu tô aqui na aguinha. Eu ia pegar água, mas aí não tinha água aqui onde eu tô. Aí eu falei, ai, preguiça de ir lá pegar. Falei, o que que tem aqui? Aí tinha um uísque. Aí, Vamos falar de história, vamos falar de inspiração, de transformação. Que bom. Então vamos lá. Obrigada por aceitar o convite, Carol da Penha. ai, obrigada a vocês. Projeto lindo, projeto importante, muito legal, muito feliz de participar. Nós que estamos felizes de te receber. O pessoal tá entrando, já entrou aqui a Vanessa, a Lu Cruz, Oi, Ivan. a Mima, a Angélica, Oi, muita gente Mima. entrando. Oiê. A gente vai começar a conversar aqui. Vamos lembrar lá dos primórdios, hein, Carol? Vamos Jesus. começar do comecinho Ai, ai, ai. até lá pra frente. Tá. Ah, e depois vai ser Então, muito legal poder acessar esse material e conhecer a história de cada um, né? Porque a gente conhece meio por cima, a gente não, né, não se aprofunda tanto. Às vezes você vai trocando ideia com a pessoa e você vai descobrindo, não, mas você veio de lá também, nossa, mas você fazia essa aula também, nossa, eu também, não se conhecia. É muito legal. essa é a ideia de a gente achar os entrelaçamentos da nossa história, né? Quem se entrelaçou com quem antes, depois, por onde se cruzou, e aí a gente vai E reconhecendo melhor o nosso aproveitar, planeta. aproveitar que a nossa história é nova, né? E é muito recente, então a gente ainda tem tudo na mão. Muito legal não deixar isso perder. Achei muito legal. Isso mesmo. Então vamos começar. Deixa eu ver se mais alguém Vamos entrou começar. aqui. Vamos começar. Então, eu queria. Oi! Vanessa. Eu não posso ficar vendo aqui, senão eu vou ficar querendo conversar com as pessoas. Não, pode conversar. Daqui a pouco as pessoas também podem fazer perguntas, vão interagindo, pode conversar. Eu queria que você começasse, Carol. A gente vai começar cronologicamente, tá? A gente vai se estruturar cronologicamente. Dos teus primeiros passos na dança e como essa entrada no universo da dança passou para o flamenco. Como foi esse começo e essa transição. Tá. Eu acho que eu sempre dancei. Eu pego o vídeo meu pequena, eu sempre dancei. Eu tenho, para quem gosta de astrologia, eu tenho ascendente em leão, então eu não só dançava, como punha todo mundo de plateia, subia em cima da cadeira, subia em cima da mesa para ficar ainda mais, né? Caso alguém não estivesse vendo. Já estava Então eu acho que experimentando já ali. estava lá. Então eu acho que a dança e a brincadeira com dança e com esse mundo imaginário, criativo, que também envolve o teatro, eu não tenho memória sem ser assim, né? Eu tinha grupos de dança com família, com meus primos, eu dançava com meu irmão, eu tinha um grupo de Spice Girls com minhas amigas na escola e dançava e ensaiava as coreografias. Então, eu acho que a minha forma de expressar vai muito corporal e pela dança. Também fui do esporte, né? Joguei futebol, joguei handball, mas então eu acho que o meu negócio corporal sempre foi muito presente, né? Mas aí falando de já pensando numa linha assim de aula e aprender coisas, eu comecei, na verdade, junto com o balé clássico, eu comecei a ginástica rítmica na escola. Então eu já fazia um pouco de dança, né? Meu primeiro contato foi com esses dois, com o balé e com a dança, com a ginástica rítmica. E aí aos poucos o balé foi me levando mais, aí eu entrei no sapateado americano. Isso eu tô falando entre os 4 e 7 anos de idade, assim, que eu fui experimentando isso. E aí fiquei no balé desde os 7, e aí entrei no sapateado americano, fui indo.
E aí eu tinha 11 anos, eu fazia lá no Clube Paineiras, aqui em São Paulo. E aí eu estava indo para minha aula de balé, né? Eu comecei na Paula Castro, mas depois eu fui para o Paineiras. E aí eu estava indo para minha aula de balé e de repente eu olho assim no vidro uma mulher. Eu lembro que ela estava com uma meia calça verde, com uma saia preta, um colã verde, uma flor verde, uns brincos e aquela mulherada toda com saia comprida, dançando. Eu falei, opa, que é isso? Aí quando eu vi era flamenco, né? Eu já tinha tido contato com flamenco porque a minha avó do lado da minha mãe, a parte toda da família da minha mãe é da Espanha, então a minha avó já tinha mostrado pra gente uma castanhola, umas peinetas, uma mantilha que ela tinha trazido, um mantom que ela tinha, então já via esses objetos ali meio que presentes na casa da minha avó. E uma prima minha também morava em Avaré e um dia teve lá uma dança e ela dançou sevilhana, uma coisa bem flamenco, mais dança espanhola. E aí eu olhei e já tinha, eu gostava já da figura, né? Eu já tinha visto, já gostava da figura. Quando eu vi que existia uma aula daquilo, eu surtei, eu chegava mais cedo e ficava lá sentada. E a pessoa que estava dando essa aula era a Priscila Soares. Ah, e que ano era isso? Em que ano estamos? Putz, a gente está em 91 91, Pria Suar, no Paineiras, ok. no Paineiras. E aí, imagino que eu fiquei muito tempo, contei para minhas amigas que eu tinha achado essa dança muito legal, que eu ficava chegando mais cedo do balé para poder ficar assistindo a aula. E aí a Pri começou a ver que aquela menininha ficava ali, né, toda terça e quinta, segunda e quarta, sei lá quando que eu ia, eu ficava lá. E aí ela falou, por que você não vem fazer? Aí eu falei, porque eu fui ver, tem que ter 12 anos para poder fazer, eu tenho 11. Aí ela, não, isso não pode ficar assim. Eu vou lá na secretaria, eu vou falar, eles vão abrir uma exceção, porque você já faz dança e não sei o quê. E eu sou de janeiro, então não tem nem a desculpa, tipo, tá chegando, entendeu? Eu devia ter acabado de fazer 11. Já Aí eu falei, desbravando mundos. Boa tipo, noite, não, Débora. Boa noite, Maraísa. Boa noite, Úrsula. Um monte de gente oiê. entrando. E daí eu falei, aí ela foi, falou na secretaria, aí ela chegou um dia e falou, pode ir lá fazer sua inscrição, eles deixaram você fazer a aula. Nossa, fiz a inscrição, peguei o papel, levei para minhas amigas. Outro dia minha mãe se mudou e me deu um monte de diário meu e material. Eu achei, dessa época, né, eu achei redação falando que eu ia para a Espanha, que eu ia ser bailarina de flamenco, e que eu tinha entrado no flamenco e que eu estava muito feliz. E ali o flamenco entrou, o bicho picou e já era, né? O balé já ia mais mal-humoradinha pro balé, já não era tão legal. E aí a Priya Suar dava aula. Você se lembra que palo, que ritmo que ela estava trabalhando? Você lembra? Fandangos. Fandangos de Fandangos. Huelva foi meu primeiro contato com o flamenco foi Fandangos de Huelva. CD Tenho a ou roupa, tenho foto, tenho vídeo, devia ter separado, né? Mas esqueci. É, tenho a roupa até hoje. As minhas duas primeiras roupas de flamenco eu guardo. Muito é fofas. mesmo? Ai, que É, lindo. Depois você tira a foto, compartilha, marca Penha pra gente ver. vou mostrar para vocês. Mas aí a Pri ficou lá um ano. No ano seguinte, que eu já tinha 12 e que eu comecei o flamenco, que eu fiz uma inscrição, eu cheguei lá para ter minha aula com ela não estava mais. Ela não E quem estava chegou? mais, porque ela tinha ido para a Espanha. E aí chegou Eduardo Ramírez. Ah, ok. Olha só. Eduardo Ramirez. É, Aham, que legal. cara, eu devo tanto ao Edu, porque foi ele que eu acho que enxergou um talento, uma aptidão, enfim. Foi ele que plantou a sementinha de que eu poderia seguir profissionalmente com o flamenco. Então, nossa, eu agradeço demais ele, né? Porque ele teve esse olhar. Eu sei que a gente, como professor, hoje eu sou professora, eu tento sempre
incentivar, enxergar minhas alunas, mas é difícil, né? Porque imagina num clube cheio de alunas, né? E ele conseguir, e não só enxergou, como me incentivou, porque foi lá, através dele também, que eu comecei o flamenco profissionalmente. Porque daí ele Ah, montou um grupo, ele me chamou para fazer parte desse grupo, e aí a gente começou a dançar nos Paedes São Paulo. Eu tinha 13, 14 anos. e quem é que estava nesse grupo? Então, o Eduardo Ramires, que descobre talento, chama para a vida profissional, chama na chincha, fala, não basta se animar. Vem, vem, e foi muito, muito legal. Ele realmente ele me deu muitas oportunidades ali naquele momento, assim, deu ter um destaque e seguir, enfim, ele confiou em mim e me deu também, não sei, acho que um voto de confiança, sabe? Eu fiquei super feliz na época. E aí ele ficou nesse grupinho, a gente ficou até os 15 anos. Era eu, uma outra menina que chamava Juliana, que fazia aula lá, e a Nene. Ah, né? Ah, cúmplices desde então. Desde Aham. então, Ana Benavente, ela mesma. E porque ele dava aula no Miguel também, ou dava aula de carrom, fazia sapato, eu não sei qual que era a treta que ele tinha no Miguel de Cervantes, no colégio, E e a chamou Nene nele. era do Miguel de Cervantes, e aí ele também viu isso nela. E aí A também Débora se fez. A... surpreendendo com esse encontro já desde Piquiticas, dos Sim! 12 anos já. A Estamos em gente era bem. 93. Essa foto eu resgatei outro dia, mandei para ela, eu tenho aqui, vou postar e aí eu marco vocês porque tá aqui no meu celular, se eu posso mostrar e nossa, muito pequenininhas assim. E eu lembro da sensação que eu tava aprendendo flamenco. Hoje eu sei, eu não sabia nada. Eu não sabia nada, não sabia nada, eu só me jogava, eu ia. Mas não tinha ideia de técnica, não tinha ideia do que eu estava dançando. Era com música ao vivo, a maioria, né, Quem das tocava coisas que a para gente. vocês? Putz, tem. Não sei se. Eu acho que era Lincoln o nome dele. Lincoln, Existia? Lincoln. guitarrista. O Tá. Márcio também tinha. Eu lembro de uma moça, que esqueci o nome dela, que ela acho que era casada com o cara do Ira. Vamos descobrir depois. Lincoln, olha lá, a Débora tá confirmando. A gente vai Ai, descobrir Lincoln, então. O Lincoln eu lembrava que era Lincoln mesmo. Isso, era ele mesmo. isso E mesmo. aí tinha essa moça que tocava, aí tocava a Blanquita, cantava a Blanquita, que era também uma senhora fortinha, cantava muito bem. E a Helena de Los Andes também cantava bastante nessa época que eu comecei. Eu acho que eram esses, assim, que eu lembro que faziam mais parte da onde eu tava. Legal. E aí você continuou dançando com ele, estudando na escola, Isso, sendo Marisol, criança. Marisol, Marisol, a Ah, era cantaora. Marisol, então eu tava aqui, não queria chutar. Marisol, né? Era É, ela mesmo. perfeito. Fala, fala, fala. E aí foi trabalhando, foi se jogando no mundo profissional, e dali você começou a dar aula, você foi para outro grupo. Quanto tempo você ficou com esse grupo? Os 3 anos, você falou, até Três os 15 anos. anos. Até os 15 anos, 15 para 16 anos. Porque daí eu fui fazer intercâmbio na Austrália. E eu até Dançou procurei, flamenco lá? dancei para minha família, fiz apresentação, óbvio, né? Falei do ascendente do leão. Eu levo meu sapato e minha saia e se a galera quiser eu ponho dança. Eu Muito procurei bem. flamenco lá, eu achei que eu ia fazer, porque eu achei uma escola, mas eu fiz a primeira aula e o nível era muito baixo, assim, eu não me senti incentivada com a professora, não achei muito bom. E falei, tudo bem, vai, vou ficar 6 meses sem fazer flamenco. Tava na Austrália, de boa, então foi ali meus 6 meses sabáticos do meu intercâmbio. E aí, quando eu voltei, quando a gente mora fora e a gente tem esse tipo de experiência, a gente amadurece muito e a gente se transforma, né? Assim, num curto período de tempo, você amadurece muito e você vem muito modificado. Então, quando eu voltei da Austrália, eu fui fazer as aulas no Paineiras e aquilo lá para mim já não fazia mais sentido.
Eu tinha parado de dançar 6 meses e quando eu voltei com uma outra perspectiva. E aí, quando eu olhei, eu falei, cara, isso aqui já não vai me empurrar mais para cima, sabe? Porque quando a gente faz aula dentro desses lugares, clubes e academias muito grandes, tal, não tem como um professor ficar focado em você ou criar um nível de uma turma forte, porque vai misturando muito as Sim. pessoas, vai entrando e vai saindo gente toda hora. E aí eu senti que lá dentro já meu crescimento tinha chegado no nível máximo. E aí eu fui falar com o Edu Ramires e falei, Edu, o que que eu faço? Eu quero, né, me desafiar. E aí ele falou, não, você tem que ir na Ângela Menta. Você tem que ir para a Ângela Menta. A Ângela Menta é aqui do lado, ela tem uma escola aqui do lado. E eu dancei no Tarantos, ele contou toda a história do Tarantos, do grupo, ele já tinha me contado, enfim, já sabia da história, e ele falou, cara, você tem que ir fazer aula com ela. Então, quando eu voltei da Austrália, aí já com 16 anos, eu fui para Ângela. Então, parei, saí do Paineiras e fui para Ângela, e fiquei lá na Ângela. Quando eu cheguei na Ângela, já o nível era tão melhor, que já aí eu já me senti uma pata. Falei, sou uma pata, não sei nada. E a Ângela além dela ser uma pessoa muito técnica, ela é excelente preparadora corporal, eu poderia dizer. Se Tá. não é só professora de flamenco, ela é uma grande preparadora corporal. Então, ela conhece muito de anatomia, ela conhece muito do corpo, ela conhece. Nossa, ela é incrível para ver o corpo do outro. E quando ela chegou lá, já olhou para mim e falou: Olha, você tem esse problema no joelho, não problema, né? Mas enfim, você tem essa questão que você tem que ver da Todo sua de melhoria. pisada. Você tem o joelho assim, você tem que trabalhar isso. Me indicou uma moça para ir, né, para eu fazer um trabalho de RPG. Então, ela me ajudou nesse momento de 16, 17 anos que seu corpo ainda está se encaixando a ter uma consciência corporal muito grande, porque ela me levou para isso, sabe? Ela viu que eu queria ser, né, profissional, ela viu que o meu interesse ali já não era mais como uma aluna qualquer, e ela, foi em cima de mim, pé no peito, né? E foi muito importante, porque ali eu considero que o Paineiras foi o meu contato e meu amor, a minha paixão, as minhas certezas com o Flamengo aconteceram ali, né? Com essa magia ali que o Ramires conseguiu proporcionar para mim. Mas tecnicamente eu comecei o Flamengo, eu me considero com a Ângela, Aham. porque E se abre uma perspectiva de consciência corporal também, né? De um trabalho de consciência. Tá me ouvindo? foi. Acho que agora você voltou. Você ficou mudo um pouquinho, acho que você não me Voltou, ouviu, né? voltei. Eu acho que com ela, pelo que você está me contando, se abre também uma perspectiva de consciência corporal e que foi presente na tua vida mais para frente, né? De um flamenco Sempre começou ali. com profundidade de corpo, né? Conta um pouquinho disso. Exatamente. Ela era muito minuciosa na técnica de braço. Ela fez aula, né, com os grandes maestros da Espanha. Então, naquela época, ela ia muito para a Espanha, pegava muito material para trazer para o grupo dela. Então, a Ângela, ela se formou na Espanha com os Com grandes quem? maestros da Amor de Deus. Puta, né, eu sou ruim de nome, mas a Madalena? Maria Madalena foi maestra dela. E a que tá viva até hoje, que faz o Tati? filme. Não, que é graciosa, alta. Dança até hoje. Ela Merte fez Esmeralda? Merte Esmeralda. Uau, E fez legal, bastante aula também com o Guito. Ela fazia com todos esses. legal. Então, todos Então, eles vêm para sua formação também, indiretamente. indiretamente, os caras chegaram em mim, porque era muita técnica de braço, muita técnica de colocação corporal. Ela que me ensinou a questão de peso do corpo, que você tem que sapatear com o corpo para frente. Ela que me ensinou, que existe uma musculatura entre o umbigo e o peito e o crescimento que você, quando baila, você precisa esticar daqui, né? Que E linda. não daqui. Então, assim, foi um despertar para o meu corpo, tudo com a Ângela.
E aí, quando eu fiz 18 anos, eu falei, vou para Espanha, né? Eu queria já ter ido fazer faculdade lá, mas o meu pai, por não conhecer, não ter muita informação, era outros tempos, assim, não é que nem hoje. Hoje a gente sabe que tem os conservatórios, a galera vai lá, faz os conservatórios, é fácil, você tem informação. Naquela época não existia, né? Então, assim, nem eu sabia para onde ir se eu fosse para Espanha. A Ângela, a referência da Ângela era Amor de Deus, né? Meu pai queria que eu fizesse um curso de universidade, foi até Sevilha, buscou a Universidade de Sevilha, mas era tipo tudo meio, meu, não sei o que eu vou fazer, tal. E eu falei, bom, mas de qualquer jeito, enfim, depois eu vou entrar nesse assunto aí da faculdade. Mas quando eu fiz 18 anos, eu falei, vou para Espanha, então vou para Amor de Deus, vou ficar um mês lá estudando. Peguei minha malinha sem falar um carajo de espanhol e fui. Eu só chorava na primeira semana. Eu só chorava. Eu ligava pra Virei a pata minha de mãe novo. desesperada. Minha mãe tava desesperada. Filha, você quer que eu vá te pegar? Eu não. Não precisa vir me pegar, mas mãe. E eu chorava, eu chorava. Eu chorava por tudo. Eu chorava porque eu tava na Espanha. Eu chorava porque eu entrava nas aulas e me sentia uma bosta. Eu chorava porque eu não conseguia falar espanhol e não entendia nada do que as pessoas estavam falando comigo. Eu chorava porque eu queria me comunicar, mas eu não conseguia. E aí eu ficava muito sozinha. Foi um caos. Mas foi muito importante. Porque primeiro que eu cheguei lá e eu vi que eu não sabia nada mesmo. Esse Falei, cara, choque. tô começando o flamenco agora. Oi, buenos dias. Né? Porque assim, eu cheguei realmente na aula da truco. Eu cheguei lá e falei, cara, Você já que é chegou na aula isso? da truco nesse momento? Cheguei na aula do Guito, da Truco, do Cristóvão Reis e do Paco Romero Tá, e do Manuel Reis. Fazia tá. aula com esses cinco. Cheguei fazendo essas 5 aulas. Ah. E aí o que aconteceu, que foi muito louco, que o Cristóvão Reis, né, que é tio do Joaquim Cortez, né, uma grande figura também do flamenco antigo e tal. Ele foi um cara que foi muito, 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 muito legal comigo. Ele teve a maior paciência para ficar falando espanhol devagar. Ele viu que ia ser meu aniversário, dia 21 de janeiro, foi em janeiro que eu estava lá. E ele fez questão de chamar as meninas da sala, juntar as meninas e todo mundo para casa dele para cantar parabéns para mim, fazer uma festinha para mim. Então, assim, eu agradeço muito, porque ali ele me quebrou um negócio e ele me levou para. E eles não fazem muito isso, né? Eu morei lá depois, eu sei. Foi assim, não sei, foi realmente para me Um ajudar outro naquele padrinho. momento. Foi, ele foi. Depois ele me ferrou lá na frente. Foi um escroto comigo depois. Mas naquele momento ele foi muito legal comigo. E aí eu fiz amizade com as meninas da classe, né, da turma. Conheci um monte de gente, aí me abri, aí ficou muito legal. Eu parei de chorar, eu chorei para ir embora. Aí fiquei chorando porque eu não queria ir embora, não queria Você voltar, e ficou um queria ficar mês lá. nesse momento. Fiquei um mês. Fiquei um mês. E aí eu já tinha certeza que eu queria morar lá. Estamos em 98. Não, não. Eu tinha 18 anos, eu sou de 85. Estamos em 2004. Ah, 2004. Viajei aqui nas contas. Pulei, pulei. Tá, ok. Um mês na Espanha em 2004. 2004. E aí eu falei, bom, eu entrei na Faculdade de Artes do Corpo, porque daí eu falei, bom, pelo menos eu vou fazer o que eu gosto. E descobri essa Faculdade de Comunicação das Artes do Corpo, fui lá, assisti uma aula. A primeira aula que eu assisti para ver se eu ia gostar da faculdade chamava As Mãos e o Corpo. Ai, que anjo da guarda bom, Aí né? eu já sentei lá e falei, mano, é isso que eu quero fazer. Foram os 4 anos mais legais de aprendizado para mim. Foi a faculdade. Nossa, é uma faculdade que infelizmente não é valorizada, mas é uma faculdade excelente, maravilhosa. Eu aprendi muito. Eu não tinha maturidade para aprender tudo que eu aprendi,
Eu queria voltar no tempo e poder aprender de novo algumas outras coisas dos professores maravilhosos que eu tive, né? Então, eu agradeço também esse ter sido o meu caminho e não ter ido para a Espanha fazer uma faculdade, um conservatório ou alguma outra coisa lá, porque o meu caminho era esse, né? O meu caminho era diferente do que poderia ter sido mais tradicional. E eu agradeço, porque a minha faculdade me abriu muito a cabeça, a minha faculdade me fez conhecer mais o meu corpo, me fez ter mais domínio do meu corpo, me fez buscar mais a técnica, me fez ficar mais atenta nas aulas que eu fazia. E faço até hoje as aulas que eu faço com outro olhar, sempre muito atenta, muito concentrada. Eu acho que a faculdade me deu isso, muito. Então, eu agradeço muito por ter feito a faculdade. E, em paralelo à faculdade, todo ano eu ia, só que daí eu aumentei um mês. Eu ficava 2 meses na Espanha. Tá. Isso foi 2005 e 2006. Então, foi 2004, 2005 e 2006 que eu ficava esses um mês, depois 2 meses na Espanha. Todas as férias da faculdade eu passei lá, na amor de Deus. E aí eu que tenho duas perguntas. Aqui no Brasil, durante a faculdade, você fez flamenco, deu aula? Sim ou não? Fiz, Com quem? fiz, E lá, fiz. quando você ia buscar referência com quem? Aqui no Brasil, enquanto eu tava na Ângela, eu tinha essa idade, eu já tava lá uns 2 anos, eu devia ter uns 18 anos. Eu comecei a ser ensaiadora dela. Então, no final do ano, nos espetáculos de final do ano, ela me botava para ensaiar todas as turmas. Então, tenho dúvida, vai com a Carol. Ai, Carol, as meninas estão precisando de reforço. E aí eu ia lá e dava. E aí ela fez eu pegar um caderninho e ficar assistindo todas as aulas dela e anotando tudo. Aí eu ficava em todas as aulas dela, anotando como era o aquecimento, o que ela fazia no aquecimento, o que ela falava nas aulas, como que era dividido a aula dela. Eu fiz o estágio. Tá. E aí depois que eu fiquei acho que eu devo ter ficado o final do ano nisso. Mudou o ano, ela me deu uma turma de iniciante, Ah, então você começou a dar aula lá na Ângela. lá na Ângela. Tá. E E aí quem ela me deu. tocava nesse momento lá pra ela? Ah, essa galera aí. Essa Não galera. Essa galera. Tinha um outro guitarrista que eu não vou lembrar o nome. Mas essa galera. Toda a galera dessa época. Tá. Eram sempre os mesmos, né? Era a Blanquita, a Helena, que eu lembro que cantava Marisol, bastante, a Lincoln. Marisol, Lincoln, e Beleza, tinha estamos um outro nessa época guitarrista. ainda. Estamos nessa. Tito. O Tito. E daí Tito você começou a dar tocava. aula, então. Aí eu comecei a dar aula para iniciante. Aí eu dei um ano de aula para iniciante. Chegou no final desse ano, a Ângela me fala que vai fechar a escola. Acabou, Ângela menta. Ângela, não, pelo amor de Deus, não, eu não aguento mais, eu não quero, não vou e acabou, e não tem conversa. Aí eu fui fazer um curso da Rafaela Carrasco, acho que era da Rafaela ou do Linhan, no Eldorado. Eu acho que isso era 2005, acho que era do Linhan. E aí cheguei no curso do Eldorado, e tudo nessa fase que a Ângela ia fechar. Encontrei Priscila Soar, depois de anos. E aí ela me fala que está abrindo a quadra flamenca com Vera Alejandra e me apresenta a Vera Alejandra. Eu não conhecia, conheci lá nesse curso. Aí no meio do curso eu falei, putz, agora eu vou ter que ser cara de pau, né? Aí cheguei lá com a minha cara de pau e virei, Pri, seguinte, eu tenho uma turma de iniciante que vai ficar órfã, porque a Ângela vai fechar. E eram tipo 4 meninas. Posso alugar a sala da quadra? Porque a quadra era na Vila Madalena e a PUC é ali na Sumaré. E aí eu falei, puta, pra mim vai ser ótimo, porque vai a caminho da faculdade e tal. E aí ela falou, vou falar com a Vera, depois a gente se fala. Daí foi, falou com a Vera, voltou e falou, a gente não quer só que você alugue a sala, a gente quer que você seja professora da quadra. Falei, uhul, sucesso. Aí eu fui professora da quadra todo esse tempo até eu ir para Espanha em 2007, que foi 2005 e 2006. Esses 2 Ah, anos, 2005 e 2006,
eu estava terminando a faculdade e dando aula na quadra. Certo, certo. Aí na quadra que eu conheci a Mariana Rossito, Uhum, que que tá também dava aí. aula lá, que estava aí, que eu vi. E a É. gente fez muito café piu-piu. Mas imagina muito? Muito. Todo final de semana tinha café piu-piu. E aí a gente super se uniu, eu, ela e a Nene também, porque obviamente trouxe Nene comigo pra estar junto. Então a gente sempre tava dançando junto, nós três. A gente acho que montou um grupo inconsciente Sim. da Irmandade. E a gente sempre dançava junto. Não tinha grupo, mas a gente sempre tava junto, dançando Lá no Piu junto. Piu. Lá no Piu Piu e em outros lugares, no Amã. Naquela época tinha Amã, né? Então a gente dançava bastante no Amã. Lembro. E onde também encontrava. Né? Eu era na igreja, vamos dançar no, na churrascada, vamos dançar na churrascada. A Mari tá aí, ó. Muita saudade. Muita saudade. A gente dançava. A Mari morava na Vila Madalena, dava aula lá, né? A gente vivia de baladinhas na casa da Mariana. E aí esse foi o meu final de ciclo aqui no Brasil antes de ir para Espanha. Aí eu terminei a faculdade, me formei e fui morar na Espanha em 2007. Tá. Então, de vivência profissional de aula, você tinha passado angelamenta e quadra. E de Isso. tablados, de projetos como Bailaora, você teve o projeto do Ramires, É, depois teve o momento já na quadra, no Café Piu Piu e o trio, que se foi aí se isso. jogando no universo dos tablados e Dos pegando prática. tablados. Isso. Perfeito, Onde chamava, a gente estava indo. perfeito. Ok. E aí vamos para Espanha. Mas eu acho que o meu grande ensinamento de tablado, assim, para mim, a minha escola de tablado foi na quadra e foi no Café Piu Piu. Só de lembrar das cagadas que eu fazia, das merdas que eu inventava. Às vezes dava certo, às vezes não dava certo. Mas eu acho que o tablado é isso. O tablado é fazer, 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 fazer. E eu acho que ali no Piu Piu eu consegui entender também como que era também sem muito ensaio, fazer um solo, você por você mesma. Eu vinha dançando em grupo a vida inteira, então ali foi a primeira vez que eu estava solando, então eu aprendi muito, muito, muito. Foi muito importante essa fase porque foi a faculdade, foi eu ir para a Espanha uma vez por ano, ficar lá internada, fazer 10 horas de aula por dia, e foi a vivência de tablado na quadra, né? E ter as minhas turmas na quadra também. Foi a primeira turma que eu tive de Coreografar. avançado, de coreografar. Mas, né, então ali para mim foi uma faculdade nos três sentidos, assim, não só a PUC. Foi muito faculdade essa O época, tava tripé do aprendendo flamenco, muito. né? Que não se Foi, faz só no. eu aprendi muito. Ah, isso que eu não falei nada, que nesse tempo todo, até eu ir para Espanha, eu fazia teatro, tá? Eu tinha um grupo amador de teatro e fazia teatro e fiz muita Aonde peça. você fazia teatro? Fazia no Paineiras. E Eu achei que o meu. teatro vinha da faculdade. Então não tinha Não, eu um estudo comecei de com teatro. 13 anos no teatro com Moisés Miatzkowski, que foi meu grande mestre artístico, não só do teatro. Ele também foi um cara que me incentivou muito no flamenco. Ele tinha ciúme, morria de ciúme do flamenco, mas ele sabia que eu amava e via um talento. Então ele inclusive me dirigia, quando ele me dirigia uma cena, ele falava do flamenco para mim. Ele me puxava do flamenco, ele era muito genial. Ele já foi já pro outro lado e o Moisés assim, cara, ele me fez entender o teatro, ele me fez entender o respeito à arte, ele me fez entender o respeito do palco, o respeito que você tem que ter à luz, o som, né? Estar em cena, respeitar o professor, respeitar o diretor. Então ele me ensinou tanta Importante. coisa, tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa,
que vai muito além do teatro. Sim. E foi muito importante para mim, porque durante todo esse tempo que eu falei, dos 11 aos 18, não, mais, né, até os 22, que foi quando eu fui para Espanha, dos 11 aos 22 anos, era, eu não posso porque eu tenho ensaio. Porque a minha vida era teatro, dança, e eu ainda jogava, é o que eu falei, eu jogava, até meus 16 anos, eu jogava futebol e handball. Então, essa pessoa aqui não parava, Não parava. não Eita, parava. energia. Muita energia. Muito... E aí, vamos para a Espanha. Importante você falar do teatro, porque eu estava aqui achando que era da faculdade que tinha vindo essa vertente aí do teatro. Não, eu comecei a Faculdade de Comunicação das Artes do Corpo, ela é dividida em três partes. A dança, a performance e o teatro. Você pode escolher fazer um pouco de cada um, mas você vai ter que escolher a carga horária maior de um deles para você conseguir se formar e ter toda a carga horária que você precisa para se formar naquela disciplina. Então, você meio que tem que escolher no primeiro ano, mas você pode fazer com o seu. Você tem na sua grade, você tem uma janela, você pode colocar nas suas janelas outras coisas para experimentar outras áreas. E você pode se formar em duas áreas. Você vai demorar um pouquinho mais, né? Mas você pode se formar em duas áreas. Eu comecei na dança, porque sem dúvida vou para dança. E nas minhas janelas eu coloquei umas matérias de teatro. E fui indo. No meu segundo ano, na metade da faculdade, eu comecei a pegar um bode gigantesco de qualquer aula de dança da faculdade. Porque pela inexperiência, eu acho, dos professores de dança da faculdade, eles eram 90% da dança contemporânea. Então, os professores, 90% de dança excelentes, maravilhosos, só os gênios, né? Não tenho como tirar o mérito de nenhum, são todos incríveis, só que são incríveis da dança contemporânea. Quando chegava, na minha turma tinha eu do flamenco, eu tinha a Fernanda, que é sócia da Milene Malzone, lá onde é a Priscila Grassi, né? A Fê, que fez faculdade comigo, ela é da salsa, né, de toda a dança de salão. Tinha uma outra menina que era do tango e tinha uma menina de dança indiana. Que Nós interessante. quatro, olha o que essas mulheres poderiam ter feito com quatro pessoas assim, entendeu? Mas às vezes eu acho que o medo do desconhecido, de não entender o que a gente meio que foi deixada de lado. Então só interessava as alunas que eram de dança contemporânea, do jazz, do balé, que iam todas para dança contemporânea muito fácil. A gente era tido como dança folclórica. Entendi. E aí o que aconteceu? Todo mundo desistiu da faculdade. Sobrou a Fernanda, que continuou na dança e fez o TCC dela teórico, sozinha, Olha, uma monografia. Não foi fazer o trabalho coletivo de dança, porque era só dança contemporânea. Ou você se rende ou você sai fora. sim. Chegou uma hora que eu não aguentava mais a mão boba, o negócio. Mano, não aguentava mais fazer aqueles negócios, me jogar no chão e sentir meu peso, meu corpo. Eu queria me jogar do 15º andar. E aí, quando você fazia exercícios que você propunha, todo exercício eu propunha flamenco. Eu não vou propor outra coisa. A minha linguagem é flamenco e eu quero desenvolver o meu flamenco. Claro. Então eu sempre propunha flamenco. Eu não tinha quase nenhum feedback. É uma Porque era demanda meio ainda, né? É uma demanda ainda esse olhar do flamenco como dança. muito, muito, né? E para as outras também. E aí, depois de 2 anos na dança, eu falei, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Já começou a ficar muito prático, porque já estava entrando para uma linha do TCC no terceiro ano. E eu falei, cara, eu vou fazer uma loucura, vou me ferrar, vou ficar, fazendo aula aqui até a noite, mas eu vou mudar para o teatro. E foi a Ah, melhor coisa que eu fiz. Eu então mudei para o teve o teatro. teatro na faculdade também. Ok. E aí eu larguei a dança e fui pro teatro e me formei. Eu tava quase me formando em dança, assim. Eu poderia me formar nos dois, mas eu peguei um bode tão grande.
Eu tenho bode até hoje, eu acho. Peguei um bode tão grande que eu falei, cara, eu não quero mais, não quero mais fazer nenhuma aula, não quero me formar em dança. E fui pro teatro, fiz as cargas horárias do teatro e me formei em teatro. Meu projeto final foi Guimarães Rosa. A gente fez toda, toda a literatura do Guimarães Rosa, todos os contos, li tudo. Fiz o caminho, fiz a viagem do Guimarães Rosa, o circuito do Que Guimarães lindo. Rosa em Minas. Conheci uns lugares, assim, nossa, raspei o cabelo. Pra sair de Ah, eu Adorinho, eu lembro. raspei o cabelo. Então, Eu assim, lembro. nossa, como a vida, ela vai do jeito que ela tem que ser. Ela vai do jeito que ela tem que ser. Não adianta a gente querer controlar e achar assim, porque às vezes o destino te leva e quando você vê era para onde você tinha que estar indo. Eu fui Sim. muito feliz nos últimos 2 anos da minha faculdade. Muito feliz. O teatro é maravilhoso, as aulas eram incríveis. Eu recomendo o teatro para todo mundo, porque eu acho que teatro é muito legal. Eu amo teatro e foi muito legal ter feito teatro. E me fez ir para a Espanha, eu acho também com uma bagagem bem eclética, assim, sabe? Sim. Apesar de eu estar construindo o flamenco ainda, na minha opinião, ainda estava correndo atrás da técnica do flamenco e de tudo, de entender flamenco, né? O cante, tudo isso, eu estava correndo atrás. Mas eu estava ganhando em outros lugares também, ao mesmo tempo. Então, isso eu agradeço muito, porque isso tudo fez eu me tornar a artista que eu sou hoje, né? Sem E dúvida. A gente vai então, falar do teatro, a gente vai falar do teatro mais pra frente. Aí você vai pra Espanha com essa bagagem, chega na Espanha e como você. é, Quanto tempo você passa lá? 3 anos. Conta um pouquinho desse período, então. 4 de faculdade, Então, mais quando eu 3. cheguei, quando eu cheguei na Espanha, eu já sabia, não foi aquele primeiro choque, porque eu já estava indo há 3 anos lá, ficar uma temporadinha lá, já tinha amigos, já conhecia tudo. Então, quando eu cheguei, imagina, mega feliz. Cheguei em abril, fui direto para a Feira de Sevilha, Ai, que delícia. levei minha roupa, levei meu figurino, cheguei na Feira de Sevilha com meu figurino. Quando eu olhei, eu falei, o quê? Mano do céu, eu sou, meu, um mendigo com essa roupa. Fiquei mega envergonhada e no dia seguinte fui de roupa de turista, porque eu falei, eu não tenho roupa para ir na Feira de Sevilha. Carolina, onde se tirou essa roupinha que você dança lá no Paella de Aspep e a roupa de Feira de Sevilha, querida? Nem a pau. E aí, mas foi muito legal, porque, enfim, eu cheguei, já fui para a Feira de Sevilha e depois voltei para Madrid, e aí fiquei na saga de achar apartamento, aí de achar companheiras de piso, né? Porque você não tem como sustentar um piso sozinha, um apartamento sozinha, então você vai atrás de amigas que você acabou de conhecer para ser roommate e você pagar menos no aluguel. Fiquei nessa saga um pouco e aí consegui, aí fui morar eu, uma mexicana e uma porto-riquenha. Duas figuras que fizeram meus 2 primeiros anos de Espanha ser, meu, virada no giraia. Elas eram completamente doidas. E eu morava a 100 passos da Amor de Deus, contados, 100 passinhos. Então a minha casa, ela virou o point de todo mundo tomar banho, deixar a mala para ir para balada, para ir para juerga, para ir para tablado. E esse foi meus 2 primeiros anos de Espanha, muito intensos. Eu fiz muita aula. A minha média era 6 horas por dia, Nossa. né? Era a minha média. Eu fiz, durante esses 3 anos, eu fiz todos os dias a aula da truco de corpo, e todos os dias a aula de técnica. Fiz muito tempo Manuel Reis, fiz muito tempo Maria Juncal, e fiz muito tempo Mari Paz Lucena, que era em outro lugar, não era na Amor de Deus, ela tinha uma escola e um tablado. Depois eu vou falar da minha história com a Mari Paz. Então eu fiquei muito tempo, principalmente com esses, fazia cursos, fazia aula com um monte de gente, mas fiquei muito focada nesses maestros. E aí foi a época que Thalita tava lá, a Mariana, toda a família Guerreiro, Rodrigo, conheci o Pedro. Bom, a gente montou essa patota aí junto com os amigos nossos de lá.
E a Lise, Stefano, que chegaram um pouquinho depois. Nossa, era uma bagunça, né? Era uma puta de uma zona, porque a gente saía todo dia. Tinha um lugar em Madrid que chamava Soleá, era um antro, assim, uma cueva, e o Candela. Tinha esses dois lugares, fora o Caça-Patas e o Patas e quantas ruergas. Tinha o Patas Tico, que era um sub-patas na frente do Caça-Patas, onde a gente se encontrava para beber. Tinha muito no Caça-Patas, entrava tudo na faixa, porque, meu, imagina, você ia todo dia lá, meu, ficava amiga de todo mundo do lugar. Brasileiro, né? A gente causava. E a gente ia, né, nesses lugares e escutava flamenco, então a gente viveu muita ruerga junto lá. A gente viveu ruergas históricas, de você olhar e falar, cara, olha onde a gente tá, entendeu? Olha quem tá aqui. E foi uma fase muito, muito legal, muito especial de Espanha, esse começo. E Conta eu uma experiência de ruerga que você lembra que foi que impactou. Cara, eu acho que assim, não tem um. A gente ia muito nos tablados, então a gente conviveu muito com todos os artistas de Madrid ali, todo mundo mesmo. Então a gente. Eu fiquei muito amiga do Afonso, fiquei muito amiga do Jesus Carmona, do Nino de los Reyes. Esses meninos, eles saíam com a gente, eu saía com eles todo dia. Então eu vivi cuerga com esses moleques Tá. inacreditáveis, assim. Inacreditáveis. E é isso, cara. Olha quem é. Afonso Lossa. Né? Então, você tava também o José Lídio Romero, né? José Maia, hoje mudou o nome. Jesus Carmona. Isaac de los Incrível. Reyes. E dentro desse, você põe Paul Vaqueiro, o sócio da Lise lá, o Pedro Córdoba. Pedro Córdoba. Era essa galera que você ia Que pra eram Cuerga. meninotes na ruerga com vocês. Eu tenho foto, depois eu vou achar as fotos também que eu tenho com esses molequinhos. Tudo moleque, tudo moleque. A gente parando nas ruas de Madrid, a Cuerga, meu, os caras dando patada ali, patada atrás de patada, 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 patada. E, foi muito legal, porque eles estavam também crescendo, eles estavam vivendo isso também. A gente era jovem flamenco. Uma pessoa que tem 20 anos na cabeça e é flamenco, se junta e vai de juerga todo dia. Com Perfeito. 20 anos você não tem ressaca, com 20 anos você tá no dia seguinte na aula. Fazendo aula. Eu não faltava em uma aula. Eu sou CDF. Eu sou doida, bebo meus uísque, me ferro, mas no dia seguinte eu tava na aula, né? Tava na aula e em todas as aulas. Então foi uma fase muito, muito legal e muito importante, onde eu entendi o que é o flamenco de outra forma. Eu entendi Isso o que que eu queria é. perguntar. Que compreensão foi essa que te transformou quando você passou por essa fase? Você já falou dos seus maestros, Truco, Manuel Reis, com Calma e Paz Lucena. Falou dos seus companheiros brasileiros, Thalita, Mari, Pedro, Liz, Stefano, foram de reunião com vocês. E dos companheiros espanhóis. E eu tava aqui pensando isto. No que a tua visão de flamenco se transformou e as tuas referências assim de flamenco, para onde o teu olhar ia indo, assim, quando você pensava em futuro, na tua produto, o que eu quero fazer com o flamenco, para onde foi caminhando? Então, eu acho que nessa fase, quando eu comecei a viver flamenco e ser flamenco, 24 horas por dia, eu acordava, eu dançava, eu chegava em casa, só escutava flamenco. Eu só saía com gente que escutava flamenco. Eu fiquei, na Flamencolândia. Quando você vive isso, você entende o flamenco de tantas outras formas, que é por isso que eu falo, como que um gitano entende flamenco? O gitano é flamenco, o gitano nasceu flamenco, o gitano nasceu... Sim, eu tive a breve noção do que é ser um gitano, entendeu? Você respira flamenco, tudo é flamenco, você fala flamenco, você só se comunica, sem explicar. Vira um negócio muito doido. E aí você tá na juerga, aí você começa a falar, nossa, eu sou o tipo de espectadora
que quando vou assistir alguém cantar, alguém dançar, alguém fazer qualquer coisa, eu não penso, nem sei que palo que tá dançando às vezes. Eu entro tanto no negócio que eu tenho dificuldade de depois tentar estruturar isso em coisas. Quando eu comecei a viver isso tantas vezes no flamenco, eu podia, num dia que eu estava mais afim de ir por esse lado, ficar observando tecnicamente. Então, onde que entra o cante? Olha onde entra essa palma. Olha como o cara tá raleando. Nossa, Uhum. o olho é no 12. O olho é no 12. Entendeu? Umas coisas tipo, o dia que eu falei, nossa, o olho é no 12. Eu tinha DVD. Olha, caralho, o olho é no 12. Então, umas coisas que você vai entendendo do flamenco, principalmente do cante, porque a quantidade de cante que eu ouvi nesses 3 anos de Espanha ali, todo mundo cantava. O padeiro cantava, o cantador cantava, o guitarrista cantava, o bailador cantava, todo mundo cantava. E aí eu fui entendendo o cante, principalmente de buleria, né, que tá na juerga. A juerga, né, o nosso pânico de juerga, de estar numa juerga, o respeito da juerga, entender quem está cantando, ficar quieto quando alguém canta, entender as linguagens da juerga. Então foi tanta coisa que eu aprendi que, que me fez só amar mais o flamenco, que me fez só querer mais, entender mais, estudar mais e viver mais. E entendi que o flamenco ele independe de se você é ritano, espanhol, da Guatemala, da Austrália, do Brasil. Uma pessoa que é flamenca, ela é flamenca. É flamenca, eu sou flamenca. Eu posso não dançar flamenco nunca mais. Posso chegar um dia e falar assim, não danço mais flamenco, não quero mais dançar flamenco. Mas eu sou flamenca. E eu vou ser flamenca até o fim. Porque quando eu escuto flamenco, quando eu danço flamenco, eu me conecto com a minha alma. É uma coisa personal, minha. Eu me conecto, eu tenho certeza que eu estou me conectando com uma coisa muito profunda, que sou eu. Essa identificação com o flamenco é isso, entendeu? É de personalidade, é de alma. E aí, vivendo isso na Espanha, eu entendi. Por isso que eu fiquei amiga de tanta gente. Porque eu A me via em linguagem todos era única, eles né? e eles se viam em mim. A gente não Claro. precisava ser do mesmo lugar. Eu fiz amigos do mundo inteiro. Fiz amigos com espanhóis. Que tinha gente que falava que era super fechado. Que fechado, cara. Fechado é você. Uma das minhas melhores amigas é a Alba. A Alba eu conheci na Maripaz, do Sena. Em um mês a gente estava, muito amiga, irmã. Ela é minha irmã. Eu trouxe ela para o Brasil, eu importei, apresentei meu amigo, ela casou, teve um filho com o cara. Tipo, fechado é você. Fala da Maripaz. Então, a Maripaz foi assim, numa das vezes que eu estava na Espanha, antes de eu morar lá, o Cristóvão já era amiga do Cristóvão Reyes, e aí eu não tinha onde ficar. Ele falou: Carol, eu alugo um apartamento aqui em Tirso de Molina, ao lado de Amor de Deus, e é baratinho, você vai ficar lá no quarto. Eu levo você lá. E era barato mesmo. Falei: vou ficar lá. Certeza, vou ficar lá. Morava lá el Titi, um senhor ritano flamenco histórico de Madrid. Morava Miguel Canhas, morava Patrícia Carreta, que é brasileira do Rio de Janeiro, ela mora no Rio hoje, a Patrícia. Um casal de mexicano, dois caras mexicanos e uma menina da Dinamarca. Mano, era uma zona, todo mundo comia comida de todo mundo. Eu chegava na sala, tinha, cocaína para todo lado. O Titi, aí, o senhorzinho ritano bailador velhinho, resolveu que eu era sobrinha dele. Me levava para cima e para Sobrinha. baixo. Minha sobrinha, me levava no show do Canales, me apresentava o Canales. Eu falei: o que esse cara quer? E não era nada, tipo, chavecando. Ele realmente achava que eu era da Te família adotou. dele. E, bom, depois eu fui entender que eu acho que ele queria meu dinheiro, porque ele me prestou, eu emprestei dinheiro para ele, mas ele me devolveu. No último dia ele me pagou, minha sobrinha. Bom, a história é longa.
Mas eu morava nesse apartamento. E ele estava dançando no Caça-Patas, uma noite, uma semana, né? E ele falou, sobrina, tiene que ir a verme en el Patas. Eu falei, pues claro, quando tu quieras, pues hoy me vas a ver en el Patas. Claro que sim. Vou lá no Caça-Patas, chego lá, tá dançando ele com uma mulher, parecia uma bonequinha flamenca, meu, esculpida, que se chamava Maripaz Lucena. Eu me apaixonei por aquela mulher. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Era uma figura linda. Ela dança toda colocada, linda, linda, linda. Eu sempre achei, ela me emocionou sempre muito dançando. Eu amava ela toda dançando. E aí eu fui fazer aula com ela, peguei o telefone dela, fui fazer aula com ela. Então, quando eu fui morar na Espanha, eu já tinha feito aula dela nessas vezes que eu ia e voltava. E ela abriu uma escola. Logo que eu mudei para Espanha, em 2007, ela também abriu uma escola tablado. Tinha um tablado na parte de baixo e a escola em cima. Então eu estava naquele tablado todos os dias, vendo todo mundo dançar. Porque eu fazia aula lá e ela deixava. Todo dia eu tava, Perfeito. aí conheci a Que Alba. delícia. Aí ela montou, chamaram ela para dançar na Suma Flamenca. E aí ela montou um grupo para dançar na Suma Flamenca. E aí ela me chamou. Aí ela montou um grupo para dançar num tabladinho dela, e ela me chamou eu e a Alba. Então, ela também foi muito importante nesse meu começo de Espanha, porque também foi uma pessoa que, de certa forma, viu aí alguma coisa em mim e me apoiou. Né? No primeiro tablado que ela fez lá para as alunas, ela me deu um solo. Eu nunca tremi tanto na vida. Eu tremia que nem vara verde, errei tudo, meu. Mas, Madrina 4. oi? Madrina 4, número 4, madrinha. Quantos padrinhos você teve? Isso. Ela foi madrinha número 4. E aí, em paralelo, eu fazia aula da truco. E aí, eu sou, né, aquela pessoa que eu te falei que tenho que estar concentrada, sentar ali na primeira fileira para entender, porque se eu tô na segunda, eu já olho o cabelo de um e já começa assim, meu, falta só babar. Aí eu preciso estar concentrada. Então, eu fiquei principalmente esse meu primeiro ano de truco, atrás da truco, na diagonal de trás, no melhor lugar para ver um professor. O professor tá aqui, você tá aqui. Você tem a visão aqui. Um dia eu tava aqui, um dia eu tava aqui. Um dia eu tava aqui. Peguei aquela técnica de cabo a rabo. Eu sabia o tempo que ela falava, eu sabia a respiração que ela fazia, eu sabia tudo. Eu tinha decorado a aula dela, mas assim, na veia. E aí ela ia viajar, ia para o Japão, ia para, sei lá, chamavam ela para o México, para Porto Rico, sei lá para onde. E ela me deixava de Substituta. substituta. Olha, não sabia disso. É, e foi muito tempo. E aí eu também comecei a dar, aí eu comecei a dar aula, porque daí as meninas falavam: "Nossa, Carol, eu prefiro fazer aula com você, porque você explica mais devagarzinho, a truco vai lá e faz, tal". E daí eu comecei a dar umas aulas particulares. Aí abri uma turma na escola da Patrícia Passo, que é uma bailarina de dança oriental do Rio de Janeiro, que tem uma escola em Madrid há muitos anos, maravilhosa, Patrícia Passo. Eu conheci ela na aula da truco, ela me chamou para dar aula lá na escola dela. Daí eu comecei a dar aula. Então a truco Olha. me abriu essa porta para eu dar aula na Espanha, assim, foi muito legal. Eu fiquei muito feliz com a confiança que ela me deu. Fiquei muito feliz em poder dar aula no amor de Deus, né? Entrar lá e falar: "Hoje eu vou dar essa aula aqui, responsa". Mas Responde. fiquei muito feliz. Nesse meio tempo também teve um festival com a Truco, né? O Festival de São José dos Campos da Thalita. Foi com a Truco. E esse processo que a gente fez com a Truco lá, porque diferente do que a gente tem, que vocês têm feito, que eu fiz com vocês esse ano, que a gente ensaia aqui e apresenta com o convidado de fora, nesse processo da Truco a gente estava todo mundo lá. Então a gente fez o processo com ela lá. Então foram uns 3 meses e saindo todo dia. É incrível. E ela ali na frente falando assim, todas iguais. Mas peraí, como que eu vou ficar igual a Mariana Guerreiro? Como que eu vou ficar igual a Thalita Sanches e a Mariana Mostar? Como que eu vou ficar igual? Cada uma dançava de um jeito. A gente ficou igual. Eu vi. Estavam iguais, A lindas. gente ficou igual. Ela deixa a gente igual. Então,
Assim, foi daí uma experiência com companhia que eu tive com a Truco e com a Maripaz, que experiências totalmente diferentes, mas que eu pude ter esse gostinho na Espanha. Então, foi muito legal, foi um privilégio. Numa época que foi uma época de crise, que só se falava de crise. Foi bem difícil 2008, 2009 na Espanha, quando eu estava lá. Todos os grandes, que tinham grandes companhias, quebraram, pararam de fazer espetáculos e foram dançar em tablado. E aquelas pessoas que tinham que estar dançando em tablado porque estavam começando, e eu me incluo nessa, não tinha. Não tinha espaço, estava sendo ocupado por Só outro. estava dançando no tablado Truco, Mari Paz Lucena, todas as meninas que eram da companhia do Guito. É. Tava dançando o Guito, Manuel Linhan. Era essa galera que tava no tablado. Afonso. Eu Essa peguei a galera tava no rebarba disso em tablado. 2010. Puta crise, é verdade. Puta crise, ninguém mais trabalhava, ninguém ia mais pra fora, ninguém fazia mais porra nenhuma, não tinha mais. A gente tinha com a Truco marcado, mas pelo menos mais 2 shows depois que a gente voltou do festival pra fazer os 5 Puntales. A gente chegou do festival, acabou. Cortaram o dinheiro, cortaram a verba, não tem show. É. Foi muito tenso. Você ligava a televisão, o espanhol já é dramático. Você ligava a televisão, era só crises, 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 crises. Meu Deus, o que eu vou fazer nessa crise? Entendeu? Então foi E assim, esse foi o momento que você resolveu voltar? foi 2009, já tava assim, meu, tudo que eu ia fazer não dava certo. Carolina vai fazer audição para ir para o Japão. Fica entre a Carolina e uma outra menina da Espanha. Eles Vai escolhem outra a menina menina. da Espanha. Carolina vai fazer a audição para fazer um espetáculo na França. Com as francesas, ficar lá uma temporada. Carolina é a melhor, segundo a repetidora do negócio, eu fui a melhor na audição. Eu e uma outra menina, a Anitta, minha amiga do Panamá. Não entrei, porque uma das pessoas que estavam fazendo a audição, que escolhiam as pessoas, era quem? Olha onde a gente vai voltar, Cristóbal Reyes. Ah, bem que você me falou que tinha um momento. E eu não fazia aula mais dele. Eu fiquei todo esse tempo que eu voltei, que eu fui morar na Espanha, né? 2007, 2008, 2009, eu não fiz mais aula dele. Aí ele me encontrava na Amor de Deus, E você puto não da fazia aula vida, dele. porque eu não fazia aula dele. E aí ele não só não deixou eu entrar, como chegou para mim e falou que eu não, ele me chamou no corredor, falou: "Vem aqui", e falou: "Você tá dançando muito bem, mas você não entrou porque você está acima do peso". Ah, Eu era magra, super magra. Eu não tenho, graças a Deus, nenhuma tendência a ter distúrbio de graças a visual, Deus, né? assim. Graças Ah, a Deus, porque eu podia ter ficado anoréxica, podia. bulêmica, Depois qualquer outra disso. coisa. Eu só fiquei triste. E na hora eu entendi que ele estava fazendo isso como uma forma de me punir porque eu não tinha feito mais aula dele, entendeu? Eu acho que ele achou que eu fui ingrata. Mas eu não fui, simplesmente eu segui meu caminho, eu precisava fazer aula com outras pessoas, enfim. Mas eu entendi o que estava acontecendo. E entender o que estava acontecendo me fez não me traumatizar. Fiquei triste, Perfeito. obviamente, mas eu fiquei Claro. triste por não fazer o trabalho. Eu Sim. fiquei triste porque estava tudo me levando para um caminho autossustentável. Toda ajuda que eu podia ter de fora, né? Então, assim, meus professores, meus padrinhos, todo mundo me ajudou na Espanha, tudo. Mas ninguém me pôs num tablado. Sim. Ninguém me levou para dançar numa companhia. Eram outros tempos onde a própria pessoa estava com o dela no reta. Ela não tinha Uhum. como impulsionar ninguém ali. Tava Sim. todo mundo morrendo de medo. E eu comecei a entender que se eu quisesse ser uma bailaora e ter um espetáculo e ficar em cartaz, eu ia ter que fazer por mim, por mim. Não ia Sim. ver ninguém lá bater na E minha aí começa porta. a nascer a Carol produtora. E aí eu falei, cara, cada um tem um jeito, né? Porque eu adoraria ter tido a experiência de ficar numa companhia há anos. Eu queria ter tido essa experiência.
Mas não era minha história. Não era para onde eu tinha que estar indo. Porque daí você começa a ver de onde que eu estava vindo, né? E tudo que eu estava construindo. E aí eu falei, cara, o único jeito de eu ser alguém, né? Ter um nome, ter um reconhecimento, conseguir produzir minhas coisas, conseguir fazer minhas coisas é no Brasil. Ah, detalhe, nisso tudo eu vim passar um Natal aqui no Brasil. Eu estava numa balada que chama Estúdio SP aqui na Augusta, em São Paulo, e de repente fiquei brother do Seu Jorge. Ah. Eu comecei minha É, conversa com comunicativa. eu comecei minha conversa com ele assim, me cutucando ele, falando assim, não é por nada não, mas sabe como é meu nome? Carolina. Aí ele, Carolina. Ah. E aí, a gente começou a trocar ideia. Daí eu falei que eu morava na Espanha e que eu dançava flamenco. Ele adorou. Ele falou, não, você tem que dançar no meu show. Bêbado, né? Aí Só que ele falou uma coisa pra mim nesse dia que mexeu muito comigo. Ele falou, você é artista brasileira, que é daqui. Por que que você não tá trazendo a sua arte pra cá? Por que que você não tá influenciando a sua galera? Você, Olha como só. artista brasileira, você tem que vir fazer arte no Brasil, não fazer lá. Que Pega lá lindo. o que você quiser, mas você tem que fazer aqui. E aí eu falei, cara, nossa. E eu tava nessa crise. Eu tava justamente nessa crise. E aí isso mexeu comigo. Daí eu falei, cara, eu acho que é um caminho. Eu acho que no Brasil eu vou conseguir ter portas. É meu povo, meus amigos, são meus amigos, são as minhas influências, né, de comunidade para você conseguir, um patrocínio, pessoas para ir no seu show, o que seja, Sim, sim. entendeu? E aí foi aí que eu decidi que eu ia voltar. Porque eu achava que o meu caminho como artista, para eu conseguir estar em cena, eu precisava estar no Brasil. Não, mas, Carol, você não podia estar em cena na Espanha? Podia. Tinha amigas minhas que estavam lá, dançando no Café de Tinitas, dançando nos tabladinhos mais, né, tranquilos, assim, de Madrid, umas coisas mais alternativas de Madrid. Eu dancei nesses lugares. Era legal, né? É... Ai, obrigada, Ana. É, eu sabia que eu poderia dançar nos tabladinhos alternativos de Madrid. Eu sabia que ia poder surgir uma coisa ou outra no Japão. Se eu fosse um pouquinho mais insistente, eu acho que o Japão, eu cavava um Japão ali. Mas eu falei, eu quero isso. Eu quero isso. Eu me questionei muito se eu queria morar no Japão. Eu me questionei muito se eu queria dançar nesses tablados que tinham lá. E eu comecei a pensar que eu tinha uma ânsia criativa muito forte. E eu falei, cara, isso não vai satisfazer a minha alma de artista. Isso não vai me satisfazer. Vai me satisfazer durante 6 meses. Se eu ficar um ano dançando num tablado, eu vou me dar um tiro na cabeça. Entendeu? Não vai me deixar feliz a longo prazo. E aí eu decidi voltar. No que eu decidi voltar foi quando eu comecei a minha saga de escrever um projeto, de criar um espetáculo, de ir atrás, criar uma empresa, abrir uma empresa, um CNPJ, ir atrás de lei, entender o que era lei. Na época, a Vanessa Prieto, que é uma atriz incrível e amiga minha, era minha cunhada. E ela me ajudou muito a entender como é que funcionava esses editais, como que fazia, como não fazia. Ela foi muito parceira, ela, me carregou no braço, me ajudou muito. Agradeço muito, Van, essa época. E, além de tudo, ela me colocou no musical infantil de teatro, onde eu conheci Carlos Bauses, que é um grande diretor de musicais, incrível. O cara me fez cantar afinada. O cara é um gênio. Conheci a Débora Dubois, né, que é diretora de teatro, e conheci atores incríveis que contracenaram comigo nesse musical infantil, que chamava O Silêncio em Apuros. A gente ficou em cartaz aqui em São Paulo, e foi uma época muito legal, porque eu estava em cartaz, e tá em cartaz, gente, para quem é artista, É, é a melhor coisa do mundo. É você repetir todo final de semana aquilo, você descobrir que aquela mesma cena pode ser feita de diferentes formas.
que a reação do público faz você fazer aquilo diferente. Que tem dia que você tá de um jeito e tem dia você tá de outro. Que o cara que tá contracenando com você, ou a menina que tá contracenando com você, também tem dias. E se vocês fazem uma cena junto, não tem como aquela cena ser igual todos os dias. E aquilo é um aprendizado incrível pro ator, pro bailarino. E eu tive a oportunidade de ter isso no teatro, né, em 2011, 2012, com Silêncio em Apuros. E depois eu tive a oportunidade, logo em seguida, de ter isso em 2013, 2014 e 2015 com o Touro Negro. Que daí foi o meu primeiro projeto, que foi logo depois do Silêncio em Apuros, que daí eu conheci a Débora e chamei a Débora para dirigir. E então eu fiquei praticamente quando eu voltei para o Brasil em 2010, foi praticamente de 2011 a 2015 em cartaz. Foi Nossa, já muito faz tudo importante. isso, Touro Negro? Foi em 2013. Que loucura. 2013. Carol, e conta assim, desse teu processo de produção, qual que é o teu desejo? O que que você quer expressar? Porque você fala de uma menininha que já se posicionava no mundo dançando, né? Se posicionava no mundo dançando como criança, com a família, queria plateia, queria transmitir, queria se conhecer, e sempre através da dança, e o flamenco se mostrou para você uma linguagem de existência e de conexão com a tua alma. Então agora eu Olha, queria ouvir de você um pouco o que que é agora essa questão dos espetáculos que você vem produzindo, e o que que você vem colocando por meio da tua arte, que agora integra o teatro, o flamenco, a dança, o contemporâneo, a direção. Queria que você contasse um pouquinho desse processo aí de produção e de expressão. então, acho que tudo é um processo, né? Nesse meu processo que eu estava em cartaz, eu dava aula também na Lê Calaf, eu fiquei na Lê durante muito tempo e vi a Lê produzindo os espetáculos da escola. A Lê sempre teve um olhar além do feijão com arroz, vamos chamar assim. Então, ela sempre propunha algo a acrescentar, ela sempre me deixava livre também para propor coisas. Então, acho que esse tempo que eu fiquei em cartaz, esses anos e que eu fiquei na Lei, que foi basicamente ao mesmo tempo, eu consegui vivenciar o que era estar em cena, a criatividade, ver um diretor agindo, ver, como que funciona a luz, a produção, o som, toda a questão, né, que envolve um espetáculo. E tive do outro lado a questão da escola, de como funciona isso na escola. E aí eu tive o desejo de ter a minha escola, para eu poder ter a liberdade artística 100% minha, e para eu poder pôr em prática com os alunos aquilo que eu acreditava. Você passou por outras escolas, além da Le Calaf, depois da volta da Espanha? Foi para Iara, fiquei um tempinho na Iara. Mas foi Ok. pouco tempo, deve ter ficado um ano, assim, mais ou menos, na E a Iara. Cássia da Le Calaf. Ok. Dei Daí vem algumas o aulas na desejo de ter Priscila o teu Graça, espaço. dei algumas aulas também no Graça. Miguel, dei uns cursos por aí. Ok. E aí, quando eu abri o estúdio, fiquei muito feliz de abrir o estúdio, tava dando, imagina, dona de estúdio, né? Quando eu dava aula na Lei, eu dava, sei lá, 8 aulas por semana. Quando eu abri o estúdio, eu dava 20. Sim. Porque você tem que fazer o negócio, rodar. Girar. E aí veio a pandemia. No que veio a pandemia, como todos nós, eu repensei tudo, toda a minha vida. Acho que foi um momento que todos nós fizeram, a gente teve esse insight, né, de repensar coisas da vida. E eu comecei a repensar o porquê que eu tinha aberto o estúdio. Por que que eu abri o estúdio? E aí eu cheguei na questão de que a gente tem uma roda que a gente entra no flamenco. Eu vou falar do flamenco de São Paulo. Eu não sei se é do Brasil, mas é de São Paulo. Onde você tem que criar um ciclo para você chegar a ser um profissional, que é você vira aluno avançado, você entra num grupo, você começa a dar aula, você tem uma escola, um estúdio, aí você tem um estúdio, aí você monta um espetáculo e aí você é alguém. Tem, né, essas Sim. camadas para você ser.
O cara que tem um estúdio, na minha cabeça, era melhor do que eu, que era professora. Ele Certo. tinha um status a mais. Sim. E eu queria esse status. A pandemia veio, derrubou tudo isso, e eu falei, que merda de status é esse? Por que eu quero um estúdio? Você tá viajando. E aí eu falei, não, eu sei porque eu quero um estúdio. Eu quero um estúdio porque eu amo produzir espetáculo. Eu amo espetáculo. Eu amo dar aula. Eu nasci para dar aula. Eu acredito que eu sou uma boa professora. Mas o que eu mais gosto é de transformar aquelas pessoas para a cena. Porque é da onde eu venho. Não adianta, Rafael. Da onde eu fui me construindo. Aí surgiu a ideia de fazer o projeto espetáculo. E aí eu falei, cara, eu não vou mais dar aula regular. Eu só vou dar ou quer, Carolina, tudo ou nada. Ou você quer tudo que eu tenho para te dar, e isso envolve aulas de teatro, uma aula chatona de 1h30, de 1h45, quando precisar. Não, toda aula é de 1h30, 1h45. Não dou aula de 1 hora, porque nunca dava tempo de fazer nada em 1 hora. Tá. Daí eu falo, não vou mais dar aula de 1 hora, não vou mais dar aula. Meu, eu comecei tudo que eu não ia fazer, porque não dava certo para o que eu queria, para o meu resultado final. Foi daí que surgiu esse projeto, né? Daí foi 2021 com as Troianas e esse ano que eu fiz o Absurdo. E aí eu cheguei num ponto que é isso, a gente não precisa entrar numa roda onde a gente, eu tô falando da gente, porque eu também me incluí nisso, porque eu também achava que só era fodão quem tinha um estúdio. Então a gente tem que quebrar, às vezes, esse inconsciente coletivo de que você precisa caber nessas caixinhas para você ser alguém. Não precisa. Você não precisa ter um estúdio para ser bailaor de flamenco. Você não precisa ser professor. Você não precisa dançar todo final de semana. Você não precisa. Tem nada a ver com isso. Entendeu? Nada a ver com Mari tá isso. feliz de ouvir você. Ai, Mari, total, né? E para mim isso foi uma libertação. Porque eu pensei, eu não preciso fazer nada. E eu nem acho que eu preciso fazer o projeto espetáculo, que é o que eu tô fazendo. Eu não preciso fazer isso, estou fazendo isso porque eu acredito que é importante, que está sendo legal para as pessoas que estão fazendo, mas para eu ser alguém no flamenco, não é sobre isso, entendeu? E é É sobre o aquilo que eu quê? falei, é sobre ser flamenco. Primeiro, você é flamenco. Você tem essa noção que você é flamenco? Você tem que olhar para você e ver se você é isso mesmo. Então, eu tenho absoluta certeza que eu sou flamenca. Então, isso ninguém vai tirar de mim. É o que eu te falei, eu posso nunca mais dançar flamenco, sou flamenca. Entendeu? Entendi. Então, isso é um primeiro lugar. Segundo, eu danço. Eu vou dançar o resto da minha vida. Eu não preciso dar aula. Sim. Primeiro, eu sou bailarina de flamenco. Por que na Espanha tem um monte de bailarino de flamenco que dá curso e tem a vida dele, às vezes nem dá curso? Ele só é bailarino, só é bailarino. Por Sim. que ele precisa ter isso? Da onde que a gente tira? E o que sabe o que acontece? Começa a vir um monte de gente inexperiente, que não tem experiência nenhuma, que faz flamenco há 6 meses, né? Acho que não 6 meses, mas sei lá, faz 3 anos de flamenco e abre uma turma, abre uma escola. Para ser Porque alguém. para ser alguém, tá tudo errado. Primeiro você precisa ser bailarino, primeiro você precisa ser flamenco, primeiro você precisa vivenciar essas coisas. Então, mais importante do que você dar aula é você se jogar nos tablados, você sair para dançar, você se jogar, fazer aula com várias pessoas diferentes, Expressar, ouvir, sentir, expressar, interpretar, ouvir, falar. sentir. Dar aula tinha que ser o último nível. Dar Sim. aula é ali, onde você não precisa mais dançar para dar aula. Eu posso dar aula com quantos anos eu quiser. Eu não preciso levantar da cadeira para dar aula. Um bom maestro, obviamente, se quiser levantar, levanta. Mas um bom maestro, um bom diretor, não precisa nem se levantar. Só de olhar, ele já fala, ele já sabe, já te dá uma dica que é para a vida. Então, daí, quando você começa a entender isso, você começa a repensar todas as escolhas que você está fazendo. Sim. Fala, cara, o que eu estou escolhendo?
O que que eu quero com a minha arte? O que que eu quero fazer? Eu quero comunicar, eu quero estar em cena, eu quero fazer espetáculo, eu quero movimentar essa galera, movimentar a cena flamenca, eu quero que as pessoas respirem mais e vejam mais e sintam mais. Então, como que eu vou fazer isso? Se é montando um estúdio, se é montando uma turma, se é dançando nos tablados, se é montando um espetáculo, você vai poder escolher o que que você vai Cada querer um vai ter fazer. a sua linguagem. E a Cada um gente vai vê ter a sua isso no teu linguagem. trabalho no Absurdo, né? Que dessa vez eu consegui assistir. A transformação que você provoca no corpo, na arte, na voz, na transcendência de cada um, né? A gente te vê nesse caminho, né? Nessa transformação das pessoas que estão ali nessa comunicação. Ô, Carol, a gente vai caminhando para o fim. Eu falei para você que a gente ia precisar Vamos. de duas, hein? Eu É, falei que a gente mas ia precisar de duas lives. Nós estamos já eu falo muito, quase. ainda mais Não, com perfeita, você. perfeita. Você tá perfeita. Eu queria fazer uma pergunta antes de te perguntar se você quer falar mais alguma coisa. Você já vem falando disso. O que que você quer deixar de mensagem para o Flamengo, para o futuro e para os flamencos que vêm construindo o Flamengo do Brasil? Você já falou bastante sobre isso. Queria saber se você quer acrescentar de alguma forma. Hoje em dia, além de, assim, eu tenho muita coisa que eu quero realizar ainda, tenho muito projeto que eu quero fazer. Eu quero estar em cena, assim, para mim o meu maior desejo hoje em dia, depois da pandemia, depois de tudo que aconteceu, eu quero dançar, eu quero estar em cena, eu quero me reunir com as pessoas, né, do flamenco para dançar, para viver esse flamenco. Então, o festival esse ano foi muito especial também para mim por causa disso, porque é isso, aquela Carolina que estava na Espanha de Cuerga todos os dias, sou eu, quero ter isso aqui no Brasil. Graças a Deus, o homem Cuerga chegou em São Paulo, Pedro, te quiero. Então voltaram as Cuergas para minha vida, voltou o tablado. Eu hoje, além de estar querendo fazer tudo isso que eu falei, eu quero enxergar novos talentos que estão vindo aí de pessoas e eu quero incentivar essas meninas, esses meninos a se jogarem e a serem o nosso futuro. E que novas pessoas possam surgir disso e que a gente consiga, que o Flamengo consiga evoluir, nosso Flamengo consiga evoluir, porque eu acredito muito no Flamengo do Brasil. Acho que a gente é muito talentoso no baile, a gente é muito talentoso, né, na guitarra. Eu acredito que a questão do cante nosso só não evolui um pouco mais pela questão, obviamente, do idioma. E eu acho que o espanhol ele pega outra área mais nasalada, assim, da voz e o jeito de falar, que interfere no nosso jeito. A gente fala, eu acho que eu não entendo, tá, tecnicamente, mas eu acho que são áreas diferentes que a gente usa para falar e se comunicar. Então, pra gente ainda, flamenco, cantar flamenco já é difícil pra caramba. Pra gente, com o português, com outras referências vocais, eu acho que é mais difícil ainda. Então, acho que a gente ainda tem um caminho muito mais difícil com cante. Mas eu acredito que a gente pode chegar sim. A gente tem pessoas aqui no Brasil cantando muito bem, que me emocionam muito, né, cantando. Então, eu acho que a gente está num caminho. O orgulho que eu sinto de todos nós aqui do Brasil dançando e do que a gente constrói, dos brasileiros que estão na Espanha construindo lá também. Então, né, obviamente, o Fernando de la Rua, a Yara, a Lise agora com o tablado dela lá em Madrid, o Gabi, maravilhoso. O Gabi está construindo uma carreira linda lá, sendo muito, muito respeitado e muito reconhecido. Isso é muito legal, muito legal. Eu sinto muito orgulho, eu sinto de todos nós, e por isso que eu falo que esse trabalho que vocês estão fazendo é muito importante, porque eu acho que assim, daqui 10, 20, 30 anos, eu acho que o Brasil só vai crescer, cara, só vai crescer. E depende da gente também encontrar esses novos talentos, incentivar esses novos talentos, fazer com que essas pessoas, né, passem por todas essas fases importantes para se formar um grande bailaor, um grande cantaor, um grande guitarrista. Que a gente saiba respeitar as hierarquias, que a gente saiba beber de várias fontes e que é isso, e viver o flamenco e saber que o flamenco é isso, tá dentro da gente. A gente só tem que aprimorar com todos esses recursos que a gente tem aí disponível hoje.
E buscar a vivência, né? Eu acho que você Buscar colocou muito forte essa vivência. questão da vivência, do ouvir, Não do adianta bailar, do se nada você jogar, fazer do trocar. 200 aulas de flamenco, você escutar flamenco, se você não vive flamenco. Não adianta nada. Olha, Não adianta nada. Você só vai aprender na prática, você vai aprender errando. Ai, mas eu tenho medo de dar uma patada de buleria no fim de fiesta. Então, lo siento, vai fazer outra coisa da vida. Você quer dançar olha, flamenco? Você tem que ir lá dar a patada. Vai e ser tudo joga. cagado? Cara, vai fazer 100 cagada para fazer uma boa. É assim a vida. Ai, mas eu não Perfeito. quero dançar no tablado sozinha. Para de fazer flamenco. Vai fazer bordado. Porque o flamenco, ele não se constrói na sala de aula dançando em grupo no espetáculo de final de ano. O flamenco, ele se constrói num tablado. O flamenco, ele se constrói, meu, no dia a dia. No O erro, né? flamenco, total. Se você não tem paciência para escutar flamenco, esquece. Se você não tem paciência para ir num tablado de flamenco e depois lá na botica, ficar lá embaixo escutando o Pedro cantar 200 letras de buleria seguida uma da outra, vai estudar outra dança. Porque flamenco é isso. Doa quem doer, cara. Não tem como aprender flamenco. Mas flamenco é difícil. Flamenco é muito difícil. Ele só vai ficar mais fácil quanto mais aprofundado você vai indo e cavando nele. E é só assim, não tem outro jeito para entender flamenco. Não tem. É isso mesmo, eu concordo. E essa linguagem, esse trabalho vem sendo cada vez mais trabalhado, graças a Deus, né? Graças Aula a de Deus, laboratório, graças a Deus. laboratório, As se aulas joga de no flamenco. tablado, né? Eu tenho uma aula de tablado que eu comecei a dar logo que eu abri o estúdio, porque eu achava que me fez falta, né? Lá no Café Piu Piu, lá atrás, que eu fui na raça, fiz muita merda. Aprendi também, você aprende errando. De todas as formas. Não é que a aula de tablado, uma vivência de tablado vai te, sei lá, não vai acontecer nada, você vai errar. Só que você vai, de repente, um pouquinho mais segura, vai Sim. fazendo uma aqui, uma ali. Eu vou fazer uma vivência de tablado com a Débora, vou fazer uma vivência de tablado com a Carol Zaforrim, depois eu vou fazer uma lá com a Vera Alejandra, depois eu vou fazer uma com a Ana Paula Campoy, aí eu vou fazer isso aqui. E aí eu vou construindo esse meu corpo, eu vou construindo essa minha linguagem, vou tendo menos medo e vou lá e me inscrevo para um tablado da Botica, para eu dançar sozinha. Um tablado aberto, de sexta-feira, né? Aberto, que hoje Perfeito. tem. Hoje em dia você tem essa oportunidade de experimentar. E outra coisa que eu ia falar, fique num palo um tempo. Conheça esse palo. Ninguém vai num tablado e dança um dia alegrias, outro dia taranto, outro dia soleá, outro seguirija, assim aleatório a vida inteira. Não, todo bailaor tem os seus palos que dança. Você não vai ter um, você vai ter 3, 4. Escolhe 3, 4 bailes. Só que o que você tem que fazer? Escolhe um e fica um tempo nesse palo. Aquele palo não vai se desvendar na tua cara assim do nada. Aquele cante, não, depois que você escutou 200 pessoas cantando aquele cante diferente, você escutou diferentes estilos daquele cante, você fez 200 escovilhas diferentes, você fez arremates diferentes, letras diferentes, aí você entendeu aquele palo. Aí você muda. Então, assim, eu acho que também esse tipo de dica que você, né, que tem numa aula de tablado, numa vivência de tablado, você só tem fazendo e fazendo essas aulas. Você não vai ter na sua aula de técnica. Olha quanta coisa você precisa fazer. Você precisa fazer técnica de pé, técnica de braço, você precisa técnica de bata de cola, técnica de mantão, técnica de palma, Técnica não vai acabar nunca, né, Carol? técnica de giro, técnica de tudo. Aí você quer dançar no tablado como? Não vai adiantar a sua técnica, querida. A técnica liberta. Mas se você não for fazer sua lição de casa ali teórica, se você não for entender como é que funciona cada palo na prática, indo lá e se jogando e errando, você não vai aprender flamenco. Você vai aprender dança, dança flamenca, você vai ter a Coreografia. dança, a coreografia. Coreografiar. Então isso é um outro conselho que eu acho que às vezes falta para as pessoas, é isso, porque é tão simples, cara. Escolhe um palo e fica nele. Eu fiquei uns 7 anos dançando tarantos. Eu não aguentava mais. Falando, não aguento mais. 7 anos. Mas o negócio entrou na minha cabeça. Sim. Aquela letrinha entrou na minha cabeça. Entendi aquilo. Os tangos também.
É o único jeito de você É, entender flamenco. É assim, se jogando. linda. É isso mesmo. Carolina, quer contar mais alguma coisa que você tenha se lembrado? Falar, ai, não falei sobre isso, é importante pra Nossa, gente eu falei encerrar. pra caramba. Não, eu vou dar umas dicas aqui de cantadores que eu gosto, Vai, pra pôr na playlist da galera. manda. Então, minha diva, musa, mor, que já se foi, mas que eu amo, La Susi, La Suzy. maravilhosa. Anota aí, La gente. Susi, La La Suzy. Susi. Ritana, maravilhosa, meu, tem, nossa, a discografia dela inteira maravilhosa. E Latana, cara, pega Latana. todas as músicas da Latana. Uma das mãozinhas lá do absurdo era, aqui era flamenca, era Latana. Eu amo Latana, Latana, minha amor. É, a Montse Cortez, que eu também amo. É que na próxima vida eu já falei que eu quero ser cantaora, bailaora, mas Você cantaora já tá primeiro. mandando o recado de como Então, será. já, e eu quero essas vozes, só voz simples. Latana, La Susi ou Montse Cortez, tá? Pode ser uma dessas, qualquer uma dessas. A Encarna Nídia também eu amo. Carna. E agora, né, eu descobri recente um grupo que chama Las Migas e que eu amo, amo de paixão. É mais flamenco mais moderninho, mas é muito legal. E a Maria Pelay, que vocês me falaram, que, cara, Maravilhosa. Maria Pelay é maravilhosa, super conceito no flamenco mais moderninho. E os de sempre, né? O do Kendi, que eu acho que tem uma voz flamenca que eu amo. Guadiana. O Pedrito, Pedro Obregon. O Ai, lindo. Pedrito, ele é maravilhoso. Ele canta no CD do Flávio, do Flavinho, Flávio Rodrigues. Que, aliás, gente, aquele CD do Flávio, Anyway, eu escuto da primeira à última no repeat. É muito bom, é muito bom. Tem, Mel, o Pedro cantando, tem o Roberto Llorente também cantando. E, cara, muito bom o CD do Flavinho. E agora eu tô na noia de uma música do Kiki Morente que chama Lunares. Ah, Cara, só escuto no repeat essa música, é muito boa. A gente procura Kiki Morente Lunares, é muito boa. Então, eu queria dar essas dicas aí de referência de baile. referência de baile. Tem muita. Eva e Arbabuena, meu amor. Moneta, que eu fiz o curso esse ano lá no Festival de Jerez e vou fazer o ano que vem também, porque eu também sou dessa. Além do palo, eu tenho que ficar na noia do professor um tempo, Sim, para pegar um pouco da sim. essência daquele cara. Então, eu fiz moneta, agora eu vou ficar um tempo. Tudo que tiver moneta, eu vou. Me Eva chama. Moneta. É, Nazaré Reis e, obviamente, Juana Maia. A Nazaré dessa nova geração, eu acho ela muito foda, muito foda, muito foda. E a Alberedia, essa nova geração também, a Alberedia, maravilhosa, e a Paula Comitri, mais moderninha também, eu gosto muito. Conte Arrarenho, Maria Moreno, essas pra mim, assim, rápidas. Além das minhas maestras, óbvio, a Guadalupe Torres, que eu amo, que também fiz bastante aula com a Guada, e, e eu amo todas essas, mas essas que eu falei, assim, hoje em dia são as que eu tenho estudado, né? A Concha, a Moneta e Juana Maia, para mim, Nazaré Reyes e Alberedia, Concha Jarello, Paula Comitri e Maria Moreno, essa. Muito bem, Carol. Muito obrigada. Ai, obrigada a você, Ana. Amei. Poderia ficar aqui mais 10 horas falando, só ia ter que encher mais meu copo de uísque. Aí ferrou, que a gente ia sair daqui às 3 da manhã. Ah, não, que daí eu ia buscar o meu também, né? Carinho justo. Ah, eu adorei, obrigada pela tua Ai, obrigada a você. generosidade, pelo teu percurso, pela tua. Eu acho que aquela menina que começou ali pequenininha, expressando e falando e querendo que a escutem, tem muito a dizer ainda para o mundo, no nosso mundo flamenco. A gente ainda vai te escutar muito e a gente só tem Se a Deus agradecer a quiser. tua arte.
Obrigada, viu, Obrigada por Carol? tudo. Desculpa se eu esqueci de mencionar alguém. Eu já falei para a Débora que se eu lembrar alguma coisa, eu vou depois mandar para poder estar registrado também. Eu agradeço muito todo mundo que passou pelo meu caminho. Você foi uma delas. Obrigada. Acho que todo mundo é, que é do Flamengo do Brasil e que passou pela minha vida deixou uma sementinha dentro de mim que eu vou levando junto e eu sou muito grata por todo esse meu caminho, por ter o privilégio de trabalhar com o flamenco e ter o privilégio de viver de flamenco e ser flamenca. E obrigada. A você, Carol. De verdade. Beijo. Beijo, te quiero. Beijo, Débora. Tchau, Te gente. quero. Obrigada por Tchau, terem assistido. gente.